Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. Sou Fábio Pereira, sejam muito bem-vindos, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, nesse, que é o Evangelho no Lar, que é o nosso encontro semanal, Evangelho no Lar, que é, sem dúvida nenhuma, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Bom, nós vamos fazer o circuito completo do Evangelho, para você que professa a fé espírita sozinho, para você que mora sozinho, para você que tem dificuldade em fazer o Evangelho aí na sua casa, a gente faz aqui o Evangelho e grava, e com isso você pode reunir a família, por exemplo, colocar no YouTube, como muitas famílias fazem, e assistir semanalmente. Coloca a sua água aí, a nossa está aqui, e vai dar tudo certo, tá bom? Isso é muito bacana, sejam muito bem-vindos. É uma honra, um prazer, um privilégio estar com todos vocês aqui. A gente vai fazer a oração inicial, na sequência a leitura edificante do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Não Peques Demais. Na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Na sequência, a oração final com a frutificação da água. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai juntos aqui por aproximadamente meia hora nesse Evangelho no Lar. Beleza? Então vamos lá, comecemos. Elevemos o pensamento até Jesus, ou seja, pensa no rosto dele como você acha que ele é. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar Chuta, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos o Senhor, Mestre querido, e evocamos esses nossos irmãos, agradecidos pela presença em meio a nós, nessa visita que o Senhor faz, Mestre, à nossa casa. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas, estamos falando de... já foi, já passou, graças a Deus já não devemos mais, não é assim? Então, muito obrigado, mestre. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir e de ser útil nesse momento, pelo menos nesse momento do Evangelho no Lar. E pedimos também, por acréscimo de sua misericórdia, boas inspirações para que nós possamos, então, entender um pouco mais a sua mensagem. Sabedores, então, da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. Hoje caiu o trecho de João, capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. O versículo completo, Jesus disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Era uma armadilha que os fariseus e os escribas armaram para Jesus, trazendo a mulher adúltera, porque a lei mosaica dizia que era para matar, Roma não deixava matar, só eles que poderiam matar. Tinha todo um trâmite complicado para autorizar os judeus poderem matar nesse caso. Então eles trazendo a mulher ali para Jesus, ele fala: apedreja. Roma estava de olho nele, que aí descumpria uma norma de Roma. Se ele diz não apedreja, aí os fariseus e os escribas falam: está contra a lei de Moisés, que Moisés manda fazer, está em Levítico e está em Deuteronômio. Então tinha que cumprir, né? Esse absurdo. Embora tenha lá nos 10 mandamentos tem não matar, na realidade seria não assassinar, que é uma coisa que se faz entre as pessoas, e quando era a lei que mandava matar porque tinha sido pego em adultério, ou porque tinha plantado 2 tipos de plantações no mesmo terreno, ou porque usava uma roupa com 2 tipos de linha, então aí era a lei que mandava matar. São as coisas meio estranhas, que já mudou, graças a Deus. Não estamos aqui para julgar, só estou passando adiante a informação. Então, aconteceu por volta do ano 30 depois de Cristo, claro, no templo de Jerusalém, no mês final da vida de Jesus aqui na Terra, da encarnação de Jesus aqui na Terra, né? Estava todo mundo de olho nele. E ele então, quando fala, Moisés manda matar, a lei manda matar, o que você fala? Ele fala: aquele que não tem pecado,
atire a primeira pedra. E no final ele vira para ela e fala: cadê aqueles que te condenavam? E ela diz: mestre, ninguém me condenou. Aí vem o capítulo 8, versículo 11, que Emmanuel separou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. E Emmanuel traz aqui algumas reflexões importantes nesse sentido, porque não adianta só eu pedir perdão a Deus pelas minhas faltas, eu preciso fazer alguma coisa. O perdão tem que ser proativo, eu tenho que gerar condições, tenho que fazer a minha parte. Enquanto eu não fizer a minha parte, não vai dar nada certo. Você quer ver? O Emmanuel diz o seguinte: a semente valiosa que você não ajuda pode perder-se. A árvore tenra que você não protege permanece exposta à destruição. A fonte de água que não amparas costuma secar-se. A água que você não distribui forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que você não defende é asfixiada pela erva inútil. A enxada que você não utiliza cria ferrugem. As flores que você não cultiva nem sempre se repetem. O amigo que você não conserva foge do teu caminho. A medicação que não respeita na dosagem e na oportunidade de que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim, diz Emmanuel, assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes em benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem do alto, não te vale a dedicação dos mentores espirituais. Simples assim. Eles improvisarão, sem função nenhuma, milagres de amor e paciência na solução dos seus problemas, mas não vai adiantar de nada, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Se você não fizer a sua parte, olha, não vai adiantar nada os mentores tentarem te ajudar. Porque muitos de nós vivemos uma consciência de sono. Uma consciência de sono semelhante ao Matrix. A gente vive numa rotina material absurda, sem perceber o que está acontecendo, sem fazer ideia do que está acontecendo. Mas alguns de nós já acordamos, já entendemos como funciona. Mas aí a gente quer dormir outra vez, quer entrar na consciência de sono de novo. E nós precisamos entrar na consciência de sonho, em que a gente está vivenciando algo. Nós somos espíritas, pelo amor de Deus. Não dá mais para a gente ficar parado no tempo, achando que Deus vai fazer tudo por nós. Não é? Muitos de nós aprendemos no Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente acha que Ele vai prover tudo, que vai cair do céu. Não é assim. Aliás, a tradução correta é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Toda vez que eu precisar dele, Ele vai estar ali, me amparando. Não vai estar fazendo as coisas por mim. É muito diferente. Parece um conceito tão bobinho, mas uma palavra muda muito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou aqui, ó. Estou de boa. E Ele vai fazer o resto. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Eu tenho que buscá-lo. É diferente. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo, diz Emmanuel. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos aviltarão à invigilância. Tem até uma frase atribuída a Jesus também, que diz que de nada adiantaria afastar os espíritos malignos, porque afastando os espíritos malignos e limpando, arrumando a casa mental nossa, pura e simplesmente, sem criar defesas para essa casa, eles voltam e voltam acompanhados. O que isso significa? Significa que eu, você, nós atraímos os espíritos para nós de acordo com o nosso pensamento. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações?
Resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. Mas sou eu quem os atrai, pelo meu pensamento. Não é que eles vêm e se aproximam de mim e eu começo a pensar bobagem. Ao contrário, eu que tenho os desejos, a vontade, o ímpeto, e com isso eu atraio espíritos com a mesma característica para perto de mim. Tá? Não é a situação de que eles vêm e me dão um defeito. Não, o meu defeito é que os atrai. Me expliquei? E a grande dificuldade na nossa vida, via de regra, são as agruras que a gente passa, a dificuldade que a gente passa. São as aflições pelas quais a gente passa. E aí, de repente, a frase do Evangelho é: bem-aventurados os aflitos. O que será que isso quer dizer? Em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, Kardec separou e diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, os que têm fome e sede de justiça, em outras traduções, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Um trecho de Lucas, Kardec separou, diz: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Tem mais um trecho aqui de Lucas: mas ai de vós, ricos, que tendes o mundo à vossa consolação. Que tende no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Claro que aqui dá uma impressão de que Deus, por algum motivo, e Jesus teria dito isso, traz uma condenação para quem é rico. Não é essa a questão. Isso aqui está falando de reencarnação. Sem reencarnação, isso aqui é uma condenação que eu não tenho culpa nenhuma. Vamos imaginar que eu tenha nascido rico. Que culpa tenho eu? Se não existe a reencarnação, que culpa tenho eu de ter nascido rico? Aí eu sou herdeiro, herdo uma fortuna, sou rico, então o céu para mim está fora de questão. Entendeu? Não, aqui ele está falando de reencarnação. Você é rico, está fazendo mau uso da sua riqueza, se prepara, que você vai vir pobre para você ver o quanto é bom. Você explora funcionários, então, amigo, se prepara para na próxima vida você ser explorado, para você ver o quanto que é bom. Você vai ter que aprender na pele. É isso. Você que tem grandes dificuldades hoje, seja paciente, seja indulgente com as imperfeições dos outros, faça caridade o quanto você puder, que você vai ver que foi só um estágio que você precisava passar na Terra, depurou-se, estou livre, continua, vida que segue. Basicamente é sobre reencarnação. É que na época a gente não sabia, né? Que era assim. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo, uma mentira. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir, tudo parece cair do céu? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida deveriam
Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. Então veja, seja qual for a aflição pela qual você esteja passando, existe uma causa no passado, seja passado dessa encarnação ou passado relativo a outras encarnações. Isso é um fato. E que ao quitar essa dívida, esse débito, automaticamente, qualquer um de nós que estejamos passando por isso, estamos quites com a lei divina e natural, melhor, criamos aversão aqui dentro e somos incapazes de cometer aquele equívoco outra vez. E é só assim que se avança. Erro inevitável. Arrependimento para os fortes, vem depois o remorso. Já é o começo da expiação. Pode ser pelo amor ou pela dor. Prova, para ver se eu não cometo aquele equívoco outra vez. E reparação. É só o Espiritismo que ensina isso. Eu tenho que consertar, eu tenho, como disse Jesus, eu tenho que pagar o mal que eu fiz no passado com o bem que eu posso fazer agora. Como diz Pedro na carta aos Romanos, a caridade cobre uma multidão de pecados. É esse o ponto. Percebe? Esse é o ponto. Pagar o mal com o bem. O mal que eu fiz no passado com o bem que eu posso fazer agora. Eu tenho que criar a aversão primeiro aqui dentro. Então, aquela aflição pela qual eu estou passando tem um objetivo depuratório sempre. Eu estou me depurando, estou me lapidando, estou me limpando, me livrando daquela culpa, daquela dor, daquele problema que causei contra a lei divina e natural em pessoas no passado. Estou me livrando disso. Que bom, né? E estou me credenciando à evolução. Por isso que é tão complicado entender. Passei por uma vida, um câncer dificílimo, e esse câncer acabou comigo e ainda me levou para o túmulo. Acabei desencarnando por causa desse câncer. Quando eu chego no plano espiritual, meu amigo, eu vou fazer assim, ó. Não devo mais. Esse já foi. Imediatamente, vai depender muito do conhecimento evolutivo de cada um de nós, né? Mas no momento oportuno, chorei tanto, sofri tanto, eu vou rir e falar assim: nossa, nem acredito que eu me livrei disso, meu Deus do céu, estou livre disso, já não devo mais. É essa satisfação, é isso que nós aflitos vamos encontrar no plano espiritual quando a gente desencarnar. Só que para isso não posso acrescentar uma segunda dívida àquela dívida que eu já tenho, né? Por isso Jesus falou: vai e não peca mais. Vai e não peques mais. Porque senão, paga uma dívida aqui, contrai outra, paga uma dívida aqui, contrai outra, é aflição pro resto dos tempos. Uma hora tem que parar isso. Uma hora tem que parar. Talvez seja esse o momento de parar, né? Boa sorte para nós. É isso, vamos fazer a oração final, que será a finalização da fluidificação da água. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado pela presença de quem nos deu a honra da visita. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. Obrigado mesmo, mestre querido, pelo acréscimo de misericórdia, por não desistir da gente, né? Continuar conosco, muito obrigado mesmo. Só mais um pedidinho, mestre, a finalização da fluidificação da água, que já foi feita pelos mentores, agora com os nossos fluidos magnéticos, e nesse momento cada um de nós então vai pedir
para quem a gente gostaria que essa água tivesse os fluidos necessários para ser um remédio extraordinário para o perispírito e para o corpo físico. É isso, mestre, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela misericórdia, muito obrigado pela presença, pela visita. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. É isso, meus amores. Um beijo enorme para você que fica. A gente volta a se falar no domingo, no bate-papo sobre o Espiritismo, a partir das 10 horas da manhã. E, claro, na próxima quarta-feira com mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho no lar. Gotas de Espiritismo. Gotas do Evangelho no lar. Chique, né? Tchau.